Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Antes que a gente comece o nosso vídeo de hoje, meus irmãos, você que está chegando aí no canal, se inscreva no canal aí, dá aquele tapa no like, compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa aí aumentar a nossa família Vamos Viver Maçonaria. Meus irmãos, eu gostaria que você ficasse bem, digamos assim, relaxado e de certa forma usasse o que você tem de bom, que é a tua intuitividade, a tua intelectualidade, de certa forma a maior capacidade que diferencia os homens das criaturas que compõem, né, a nossa, digamos assim, planeta Terra, né? O homem se destaca por sua capacidade mental, intelectual e racional. Veja bem, quando você que não é maçom, de certa forma você tem uma curiosidade de entender e de saber o que é a maçonaria. E o que alimenta a tua vontade de ser maçom, em primeira instância, eu acredito, em primeiro lugar, o que se apresenta da maçonaria, digamos o status. Muito se vende que a maçonaria é composta dos seus associados, de pessoas bem favorecidas, pessoas ricas e etc. E a outra seria o conhecimento, né? Você, pertencendo à maçonaria, você seria agora também designado a ter, de certa forma, um conhecimento intelectual, conhecimento esotérico, ou seja, das coisas tradicionais, das escolas de mistério, ou seja, você fazendo parte dessa instituição, você, de certa forma, alcançaria um conhecimento que não é dado ao mundo, às pessoas comuns. E a outra que pouco se fala, e que quando você entra, que é aí onde é mais aliciador, que é onde é mais trabalhado, que é a alimentação do que consiste o teu ego. A força da maçonaria hoje, eu não posso falar dos seus primórdios, porque eu não vivi, né? Eu só tenho especulações. Então eu não posso falar qual era a força da maçonaria nos seus princípios especulativo, quando constituiu-se a maçonaria especulativa. Em relação aos maçons livres, né, os maçons operativos, o que a gente sabe, a gente tem é que eles eram detentores de um conhecimento de obras arquitetônicas, né? Ou seja, todos ali que adentravam nas fileiras das guildes com os seus méritos, né, com o seu trabalho, eles iam galgando digamos, os graus, né? O cara entrava como um aprendiz, né, de pedreiro, o que hoje a gente conhece como servente, e depois passaria a ser companheiro, e logo depois manteria um conhecedor do mestre, né, que traçava as obras, né, aquele como fosse um engenheiro e etc. E esse conhecimento, de certa forma, era passado para essas pessoas por meio do mérito. Conforme você ali ia trabalhando, você ia sendo visto e você alcançaria esse conhecimento que era dividido de certa forma oral. E eu não gosto de falar dos pedreiros livres, porque a maçonaria especulativa não tem nada a ver com os pedreiros livres, né? Foi simplesmente copiou algumas temáticas, nada mais do que a simbologia, as ferramentas dos pedreiros livres, e se adaptou, trazendo a questão da intelectualidade, da interiorização, do significado, enquanto os pedreiros livres tinham objetividade, tinham trabalho. E na maçonaria especulativa, nos seus primórdios, o que teria de oferecer? Nós sabemos que ela é fundada dentro de uma burguesia, né? Dentro de pessoas envolvidas ali na sociedade, falando aqui de maçonaria da Inglaterra, né? É formada por burgueses, por pessoas que estão ali dentro da alta sociedade da Inglaterra, e cria-se então um grupo, né? Cria-se uma ideia que se denomina maçonaria,
E aí dá a sua continuidade. O que esses caras tinham que oferecer? O que ele oferecia? Status, conhecimentos esotéricos, conhecimentos alquimista, cabalista. Bem, acho que você deve acreditar que, ou se faz acreditar, ou se convence de que de fato esses caras tinham esse conhecimento. Eu, particularmente por vivência objetiva hoje da maçonaria, eu posso falar dessa maçonaria hoje especulativa, hoje nessa era cosmonáutica, que nós não somos detentores de nenhuma chave hermenêutica, de nenhum segredo do que consiste a ideia que a maçonaria possa ter assim um conhecimento esotérico que poderia trazer benefício à humanidade. Isso aí foi uma marketagem feita que na verdade nós sabemos que não existe. O crescimento intelectual é muito individual, você vai encontrar maçons totalmente ignorantes no sentido de não conhecer, né? E muitos maçons, de certa forma, intelectuais, filósofos e etc. Mas nenhum desses também se apresenta que o seu conhecimento trouxe benefício para si ou para outras pessoas. Hoje eu acredito no seguinte, hoje a maçonaria tem usado o seguinte, já que ela não tem o segredo, ela não tem esse segredo esotérico, ela não tem esse conhecimento esotérico, ela não é essa escola filosófica de apresentações, de certa forma, didática para os seus associados, ela não contribui em nada para, digamos assim, o benefício financeiro dos seus associados. Então o que hoje ela trabalha? Qual é o marketing da maçonaria especulativa hoje? Eu acho que é um dos maiores marketing de alimentação do que consiste a natureza humana, da fragilidade humana, que nada mais é da sua divisão de classes intelectuais, certo? Vê se você acompanha, divisões de classes intelectuais. Hoje você tem as gramaturas, né, na instituição, por exemplo, um aprendiz, dentro do método da maçonaria apresentado, o aprendiz ele é recebido como uma pessoa altamente analfabeta no que consiste a maçonaria. E dentro da temática das ritualísticas maçônicas, o aprendiz é visto como uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever, isso no seu sentido esotérico, no seu sentido de apresentação da mística e da ritualística maçônica, do que ali aquele aprendiz vai conviver e vai, de certa forma, ser apresentado ao mesmo. Então ele é recebido como uma pessoa altamente ignorante, no seu sentido de não conhecer, né? Então ele passa a ser uma pessoa analfabeta que será alfabetizada em relação ao que será apresentado na maçonaria. Porém, a gente sabe que hoje nessa era cosmonáutica as informações são muito rápidas e muitos maçons já entram com uma capacidade intelectual, um conhecimento esotérico de várias escolas, né? Ou seja, o cara já entra ali com uma capacidade intuitiva, intelectual extraordinária. Mas a maçonaria vai tentar fazer com que esse indivíduo se torne uma pessoa condicionada e que ele esqueça, de certa forma, toda a sua bagagem. Isso tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Eu já entrei na maçonaria com certo tipo de formação, eu já era filósofo, teólogo, ocultista, teósofo, Então, não funcionou comigo. Eu não me embriaguei com as temáticas de que foi me apresentado nas instituições. Quando eu percebi que nada daquilo que eu fantasiava e que se fantasia quando você está fora, eu comecei a apresentar aquilo que eu tinha, ou seja, a bagagem que eu estava, que eu vinha trazendo. E aí comecei a apresentar pensamentos filosóficos, ocultistas, e teosóficos, e nada disso tinha proveito. Tudo isso era ignorado porque estava simplesmente sendo apresentado por um aprendiz. E eu escutava sempre que essas coisas que eu tinha estudado, que eu tinha adquirido na minha carreira, na minha vivência, nada disso era proveitoso dentro da maçonaria. O que seria proveitoso na maçonaria é o que estava sendo a mim apresentado, que eram os rituais, e que muitas vezes o mestre dizia que eu teria que me atentar
para os rituais que ali estava apresentado. E quando eu, de fato, eu adentrava nos rituais, estudando por uma questão até de certa forma, já de costume, né, da leitura e etc. E quando eu via, não, pô, isso aqui normalidade, isso aqui o budismo fala, isso aqui a teosofia fala, isso aqui a filosofia fala, não encontrei nada de novo, não encontrei nenhuma prática, a não ser as práticas ritualísticas, que de certa forma, fazendo uma exegese em relação a alguns rituais de outras escolas que eu tinha passado, não era diferente, não tinha tanto aquela coisa que me apresentavam como um segredo, né, tradicional, como algo que pudesse me embriagar. Isso eu estou falando da minha experiência, não estou falando da sua experiência. De repente você se tornou aí uma pessoa altamente fanática, uma pessoa religiosa, uma pessoa que fez da maçonaria a sua ligação, né? Fez da maçonaria a sua religião. Isso eu não tenho nada contra, não posso aqui fazer você se tornar um Jair Gomes. Eu estou falando da minha experiência. Mas uma coisa que eu vi na maçonaria foi o seguinte: já que aqui, de certa forma, a gente não vai mudar, não queremos mudar essa tradição, não queremos mudar essa metodologia de ensino, nós vamos buscar prender essas pessoas, dando a elas o que no mundo profano elas não conseguiram. Dinheiro. Não, que muitas pessoas entram na maçonaria com dinheiro, né? Pessoas entram bem-sucedidas. Aqueles que não entram bem-sucedidas, né, que tentam buscar isso, e são os primeiros a se decepcionarem, são os primeiros a saírem da instituição porque vê que ali não tem espaço para isso, não vão ganhar dinheiro, vão gastar, vão ser exigidos dos mesmos um gasto, e aí esses são os primeiros a deixar a instituição. E o conhecimento, né, aqueles que têm sede de conhecimento, quando percebe que não tem, são os segundos a sair da instituição. Agora os terceiros dessa classe que eu estou apresentando, eles permanecem pelo simples fato do que a maçonaria vai te oferecer, nada mais do que a alimentação da tua natureza telúrica, da tua soberba, de querer sobrepor sobre o outro pelos cargos que vão te apresentar. Então você foi aprendiz, você não encontrou nada, você ralou, você foi humilhado, você foi companheiro, você não encontrou nada, você ralou, você foi mestre, você não encontrou nada, mas agora vão te dar o seguinte: olha, você agora vai sobrepor essas pessoas, agora eu vou te dar o mestre instalado, ou seja, agora você vai ser mestre instalado, porque agora o mestre instalado apresenta-se como se você fosse agora melhor do que aqueles mestres. Então cria-se uma fantasia esotérica, escondida, de segredos que dará ao outro, para que aquela pessoa, de certa forma, se ache agora numa posição que ela é superior àquele indivíduo por ter galgado tal posição. Então a maçonaria hoje, ela usa da temática, a maçonaria institucional, de te dar aquilo que você deseja, que são os cargos oferecidos. São os cargos oferecidos, são as posições oferecidas. Por exemplo, ninguém atenta para essas questões, né? É poucos maçons que percebem. Se você observa, muitos maçons do alto corpo, né, principalmente o eminente grão-mestre, ou então o próprio grão-mestre, são chamados de sabientíssimo, ou seja, sabientíssimo irmão. Você sabe o que significa sabientíssimo? É aquele indivíduo que ele é simplesmente um onipotente. Ele é um onipotente em relação ao conhecimento. Quando você chama uma pessoa de sabientíssima, demonstra que ela se torna num posicionamento como fosse uma pessoa que ela tem todas as respostas e que essa pessoa não necessita de mais nada para que ela possa continuar a sua vivência, porque ele é um sabientíssimo, ou seja, ele é um sabedor de tudo, ele domina tudo. Muito interessante, eu estava assistindo a biografia do Pelé, e quando ele estava iniciando e quando começaram a chamar ele rei do futebol, o melhor jogador do mundo, Pelé disse o seguinte, abre aspas: eu não me acho o melhor jogador do mundo. Eu não me acho o melhor jogador do mundo. Aí perguntaram por quê? Aí Pelé responde, Pelé diz que para ser o melhor jogador do mundo, como a palavra denomina, é necessário que esse jogador ele seja tudo, tudo.
do goleiro ao centroavante. Ele seja o melhor em todas as posições, seja lateral direito, lateral esquerdo, meia direita, meia esquerda, ou seja, o cara domine toda a temática do que consiste o futebol. Então, ele seria o melhor do mundo. Então, Pelé, na sua, digamos, na sua humildade como pessoa, ele nunca se achou o melhor do mundo. Deram essa posição para ele, mas ele nunca se achou o melhor do mundo. E na maçonaria ela te oferece isso. Ela te oferece essas temáticas, grande isso, poderoso isso, sabientíssimo isso. Tem os graus filosóficos, meus irmãos, tem não sei se é o grau 8, não sei se é o grau 8 ou é o 14, não sei, não me lembro. Que diz o seguinte, que você é chamado na ritualística de três vezes grande e venerável, ou seja, a soberba nasce no teu coração porque agora você é denominado uma pessoa superior às demais que estão abaixo de você. Meu irmão, queira nós aceitarmos ou não querer aceitar, essa temática da maçonaria de engrandecer o indivíduo por meio dos cargos apresentados faz com que você se torne, de certa forma, uma pessoa soberba. Não, você diz, não, eu sou um eterno aprendiz. Não, mas em vez de quando você vai soltar, não, eu sou o grau 33. Não, eu sou o mestre instalado. Não, eu sou isso e aquilo. Não, eu sou o grão-mestre. Em vez ou outra, você vai soltar, porque essa é da natureza humana. Essa natureza humana. Por isso que os homens cristificados, os homens de fato que alcançaram as dimensões espirituais, eles não se prendem a essas gramaturas, a esses elogios, né? Grande isso, grande aquilo, sabientíssimo isso. Os meus irmãos que conversam comigo, meus irmãos da Glumbi, sabem que de certa forma, quando os irmãos me chamam, soberano, meu irmão, eu sou o seu irmão. Deixa isso para a ritualística, deixa isso para questões dos trabalhos maçônicos, quando nós estivermos em loja. Mas aqui me trate como irmão, me trate como uma pessoa comum, porque eu sei que isso, de certa forma, vai subir ao meu coração, vai subir à minha mente e vai me querer fazer uma pessoa superior a você. Então, na maçonaria, se nós formos sinceros, meus irmãos, se nós formos verdadeiros, o que se usa hoje na maçonaria para engrandecer você, para fazer você permanecer, de certa forma, te dar essas gramaturas, né? Sabientíssimo, grande isso, grande aquilo, e etc, etc, etc. Vou ficando por aqui hoje, te amo sem te conhecer. Mais tarde tem live, viu? Mais tarde tem live, fica atento aí no link, vamos compartilhar. Te amo sem te conhecer.